Paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Muito ânimo, a semana está apenas começando. Vamos ler hoje 3 partes, como fazemos de costume. Vamos ler o livro de Daniel, capítulo 4, 2 Samuel, capítulo 7, e vamos lá para o livro de Marcos, Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 20 até o 35. E vamos orar um pouquinho neste momento. Grandioso Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, por podermos acordar mais uma vez, Senhor, que nos permitiste, ó Pai, e queremos pedir a Deus que Tu estejas nos abençoando, ó Senhor, no decorrer de todo o dia, Pai. Nós vamos fazer agora a leitura da Tua Palavra, Senhor, e peço que Tu estejas abençoando as pessoas que irão participar desse encontro, Deus, que estarão ouvindo e estarão divulgando a Tua Palavra também, Senhor. Abençoe as vidas, Senhor, abençoe aqueles que estão precisando de porta de emprego, abençoe aqueles que estão com problemas de enfermidades, derrama do Teu poder sobre elas, ó Pai, e nos abençoe, ó Pai, nos guarde e nos proteja, te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá, primeira passagem para o livro de Daniel, capítulo 4. Vamos fazer a leitura. Daniel, um dos profetas maiores, grande Daniel. O outro sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o meu sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ela será molhada com o orvalho dos céus e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe o poder no mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o teu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigos para animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos.
Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a grandeza cresceu até alcançar o céu, e teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu dizia: derrube a árvore, destrua-no, mas deixa o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no campo, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, viverá com os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como o boi e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos seus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino e com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, e ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho dos céus até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu, percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram no meu trono, me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém. Veja o que faz a arrogância e o pecado, né? Joga um homem a comer capim, a pastar como um boi inútil. Vamos lá para o livro 2 Samuel, capítulo 7, a promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham um próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início.
e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca tirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu ao Senhor tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, sentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, para que a minha família, para que me trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazer um povo? Para ti mesmo realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de tua descendência. Faze conforme prometeste, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso, o teu servo achou coragem para orar a ti, ó soberano Senhor. Tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Amém. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E agora vamos lá para o Novo Testamento, continuar a leitura do livro de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20, vamos até o 35. A acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido, contra si mesmo não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando ao lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente sentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele.
Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Glória a Deus. E chegamos ao final de mais um dia de leitura. Eu queria convidar você a incentivar outras pessoas a estarem assistindo o canal e ouvindo a palavra de Deus, né? Às vezes, por causa de um simples versículo que a gente possa ler aqui, a pessoa possa se sentir tocado pelo Espírito Santo e vir a ter um encontro maravilhoso com Deus. Um versículo apenas, uma palavra apenas, talvez possa mudar a vida de uma pessoa. Continuamos aqui seguindo e peço que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.